Bom dia, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem, que todo mundo esteja seguro. Hoje a gente vai continuar a nossa disciplina e a gente vai falar um pouquinho sobre as próteses para os membros inferiores agora. E essa é a última aula do módulo de próteses. Então, após isso, a gente entra em órteses e dispositivos auxiliares de marcha, né? Cadeira de rodas e tudo mais. Algumas coisas importantes que eu preciso falar para vocês hoje antes de começar de fato a aula, tá? Primeira coisa, dia 28 de outubro, que será na semana que vem, quinta-feira que vem, inicialmente eu tinha passado para vocês no cronograma, que esse dia ele estaria suspenso, então a gente não haveria uma aula teórica nesse dia. Entretanto, o conselho de curso ele acabou conversando e votando para que apenas os estágios eles não funcionem e as aulas teóricas virtuais elas funcionem de maneira normal. Então, para não alterar muito o nosso cronograma e até porque senão a gente teria que encurtar uma semana e fazer a prova uma semana antes, eu vou usar a aula da semana que vem para soltar as notas da prova e a aula de correção da prova, tá? Então, porque eu não consegui corrigir ainda e eu não sei se eu consigo corrigir até o final dessa semana. Então, vai ser mais fácil se eu utilizar o dia 28 para soltar as notas e fazer a correção de prova, tá? E aí a gente continua o nosso cronograma de maneira normal. Aí ser dia 4, que é na próxima semana, né? Na outra semana, depois do dia 28. Não tem aula mesmo, porque tá tudo suspenso. E aí a gente volta na outra semana com a primeira aula de órteses e a prova na outra semana, tá? Mas enfim, resumindo, dia 28 eu solto as notas das provas e solto a aula de correção. Dia 4 não tem e na outra semana, depois do dia 4, a gente continua normalmente, ok? Então, era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês quanto aos comentários e informes iniciais, certo? Então, vamos lá para a aula de hoje, tá? Bom, como eu disse, a gente vai falar um pouquinho sobre as próteses para os membros inferiores. Na última aula a gente viu de membros superiores. Muitas informações acabam sendo muito parecidas quando a gente considera as próteses para os membros inferiores e superiores, claro. Cada uma tem as suas diferenças gritantes e principais, só que em algumas coisas, em alguns itens, elas acabam sendo um pouco parecidas, tá? E aí eu vou comentar cada uma com vocês. Então, quais são os principais objetivos da aula de hoje, né? O que eu espero que vocês aprendam ao final da aula de hoje? Que vocês conheçam os tipos de próteses para os membros inferiores. Então, quais são os tipos, quando a gente recomenda uma, quando a gente não recomenda a outra, enfim. Todas essas informações que vocês consigam diferenciar as características dessas próteses, né? Então, olhando para uma prótese, você consegue identificar se ela é uma prótese exoesquelética, uma endoesquelética, se ela traz função ou não para o paciente. Então, que vocês diferenciam essas características principais, que vocês consigam entender e que vocês conheçam, né, principalmente a base de um tratamento de um paciente protetizado. Lembra que na última aula eu acabei falando que eu ia comentar um pouquinho hoje mais com vocês sobre esses aspectos do fisioterapeuta no sentido protetização mesmo, né? Trabalho com o paciente com a prótese. O que eu tenho escrito para mostrar para vocês é um pouquinho dividido, né? Então, a primeiro momento eu vou falar de uma forma geral que vale tanto para os membros superiores, depois eu foco um pouquinho nos membros inferiores, mas eu vou comentando também algumas particularidades relacionadas a superiores e inferiores, certo? Então, vamos lá. Só para a gente relembrar um pouquinho, né? Quais são os tipos de próteses que a gente pode utilizar para os pacientes que foram amputados em membros inferiores? Então, basicamente, a gente vai ter os dois tipos principais, que são as exoesqueléticas, que são consideradas as convencionais,
né? E a gente tem as endoesqueléticas, que são aquelas próteses modulares, tá? Pensando muito mais na mobilidade, deambulação e função que esses pacientes precisam para os membros inferiores, as endoesqueléticas ou as próteses modulares, elas são aquelas que mais são utilizadas nos membros inferiores, certo? E as exoesqueléticas, elas até podem ser utilizadas, mas elas trazem uma limitação relacionada à função para esses pacientes. Então, exoesquelética ou a convencional, né, são aquelas que têm uma melhor sustentação, uma melhor resistência, uma melhor durabilidade e oferecem pouca manutenção. Elas são essas aqui que parecem muito mais um membro externo, que são produzidos com matérias-primas mais rígidas, né? Então, plásticos mais rígidos. A gente tem uma dificuldade em trocar os componentes, porque normalmente elas são consideradas componentes únicos, né? Então fica difícil de você trocar. E aí elas não vão permitir uma atividade mais sofisticada para o paciente, né? A gente tem uma menor opção de componentes, então como eu disse, normalmente ela é construída em um bloco, né? Então um bloco do membro inferior inteiro. Ela necessita de constantes realinhamentos e ela tem uma impossibilidade de intercâmbio rápido entre componentes, né? Então, eu danifiquei a minha prótese no nível do pé ou a nível de joelho, alguma coisa assim. Eu preciso trocar a prótese inteira porque eu não vou conseguir trocar rapidamente um componente, né? O que a gente consegue fazer de forma mais efetiva com as modulares ou as endoesqueléticas. E aí, relacionadas de fato a endoesqueléticas ou modulares, né? Elas são constituídas por módulos ajustáveis, então é como se a prótese ela fosse toda segmentada. Então a gente tem o segmento da coxa, por exemplo, o segmento do joelho, o segmento da tíbia, o segmento do tornozelo, o segmento do pé. Então ela é toda fracionada, então caso algum componente apresente problema, precise de uma troca muito mais rápida, é muito mais fácil de fazer isso. Ela é muito mais leve comparada a todo aquele bloco pesado das convencionais. Ela pode ser mais estética, relacionada, vocês vão ver, nas próteses para os membros inferiores, a gente consegue utilizar como se fosse uma luva de espuma, dependendo dos níveis de amputação. Então, por mais que elas sejam endoesqueléticas e modulares, a gente consegue trabalhar um pouco na parte externa dessa prótese para assimilar um pouco mais a estética convencional do membro amputado, certo? Normalmente os encaixes eles são revestidos com espuma, coisas que são um pouco diferentes relacionadas às próteses dos membros superiores, que aí eu vou falar mais especificamente em cada nível, tá? Então tem essa diferença. Elas estão em constante aperfeiçoamento, né? Então, quando a gente pega uma prótese convencional, meio que os modelos já são um pouco datados, porque não há muitos estudos, não há muitas progressões, não há muita evolução relacionadas àquelas próteses, porque as endoesqueléticas, elas são as que trazem um maior benefício para o paciente, são as que são mais estudadas, as que estão em aperfeiçoamento contínuo. Então, sempre tem gente estudando para melhorar cada vez mais essas próteses. E como evidência, né, elas, dependendo da forma que o paciente utiliza, elas acabam deixando a amputação em evidência. Então, se o paciente ele não usa aquela espuma que é falsa, protetiva, digamos assim, mais estética, ela acaba sendo mais evidente, né? Igual aqui na foto, aparece o cano mesmo. Ela precisa de uma maior manutenção, porque como ela tem vários componentes, normalmente a gente precisa checar sempre esses componentes, ver se está tudo funcionando certinho, se está tudo alinhado, se precisa de um ou outro ajuste. Mas ela tem um valor elevado também, então como os componentes, são vários componentes, os componentes eles são mais sofisticados, então eles tendem a ser um pouco mais caros, e ela é menos durável não por ter material fraco, igual eu comentei nas últimas aulas,
ela é menos durável porque ela traz mais função para o paciente, então o paciente ele usa mais, então vai desgastar mais essa prótese e, teoricamente, vai precisar fazer mais ajustes, substituir peças e tudo mais, certo? Então isso foi mais para a gente relembrar um pouquinho das informações, ainda para relembrar um pouquinho dos níveis de amputação para os membros inferiores. Então, sentindo crânio caudal, a gente tem a hemipelvectomia, tá? A desarticulação do quadril, as amputações transfemorais, que podem ser proximais, mediais e distais, desarticulação do joelho, as amputações transtibiais, proximais, mediais e distais, a desarticulação de tornozelo, a amputação do tipo Syme e a amputação parcial do pé. E aí a gente entra um pouquinho mais fundo na parte das próteses em si. Lembra que na aula passada a gente comentou, não lembro se foi na aula passada ou se na aula de introdução à prótese, mas a gente comentou sobre um encaixe, que é aquela parte da prótese onde aquela peça fundamental da prótese, né, que ela vai fazer contato direto com o coto. Então é onde o coto vai ser incluído na prótese e isso vai ajudar tanto na descarga de peso desse coto, como também na suspensão da prótese, fixação e melhora da dinâmica da movimentação dessa prótese, certo? Então, se essa peça, se a parte do encaixe ela não foi feita corretamente, ela não seguiu todas as medidas corretas do coto, ela não tem um ambiente propício para o coto ficar saudável durante a utilização, ela vai impactar diretamente na qualidade final dessa prótese, né? Então é como eu disse para vocês em aula já. Esse encaixe do coto, ele precisa ser perfeito. Então eu não posso utilizar um encaixe muito grande para um coto pequeno, porque o coto vai ficar literalmente sambando lá dentro, a gente não vai ter um local de encaixe perfeito, a gente não vai ter uma descarga de peso muito boa. A gente, na verdade, se ele fica muito solto, não vai ter nem descarga de peso adequada, né? Então, o coto às vezes a pessoa nem consegue utilizar a prótese de forma adequada. Ele pode ficar saindo dependendo da movimentação, então é horrível. Se a gente tem um encaixe muito pequeno para um coto muito grande, uma que não vai nem encaixar direito e outra que pode trazer uma série de complicações para o paciente, né? Então, dependendo do coto, do encaixe, se ele é muito apertado, a gente pode estar comprimindo vasos sanguíneos, artérias ou vasos venosos, e aí pode complicar até a circulação do coto. Então ele precisa ser adequado e perfeito em seu encaixe, certo? Que é, de novo, como o exemplo do tênis. A gente não compra tênis muito grande para ficar saindo do pé, e a gente também não compra um tênis muito apertado para a gente nem conseguir ficar pisando de tanta dor nos dedos ou, enfim, em qualquer lugar do pé, tá? A gente sempre compra um tênis, um calçado que seja do nosso número, tá? Para que o nosso pé fique confortável lá dentro, e a mesma coisa com o coto. Então, o encaixe precisa ter a mesma medida do coto, tá? Para que ele se sinta saudável e confortável lá dentro. E quando a gente pensa para os encaixes relacionados às amputações de membros inferiores, dependendo do nível de amputação, a gente tem um encaixe correto para onde a gente tem a descarga de peso e os locais de suspensão da prótese, tá? Então, às vezes, a gente vai ter descarga de peso em músculos, tecidos moles, pode até em estruturas ósseas. Às vezes a gente vai ter uma descarga de peso muito mais elevada do que o final do coto mesmo. Então, isso vai variar de nível de amputação para nível de amputação. Então, por exemplo, quando a gente olha para cotos abaixo do joelho, então mais relacionadas a transtibial, também proximal, mas mais medial, distal, desarticulação de tornozelo, a gente pensa em cotos abaixo do joelho.
E aí, o encaixe, né? Então, a parte interna dessa parte que vai fazer contato com o coto, ele precisa ser macio para proteção da ponta do coto e saliências ósseas. Por quê? Normalmente, quando a gente tem cotos abaixo do joelho, a descarga de peso ela acaba sendo mais distal, então mais lá na ponta final do coto. E se o encaixe ele não for revestido por uma espuma, não for macio, essa descarga de peso constante, ela pode trazer problemas para o coto por conta das saliências ósseas, né? Por mais que o osso ele é todo trabalhado, ele é todo lixado para deixar tudo certinho, sem problemas de perfuração e tal, o contato de deambulação e descarga de peso a longo prazo ele pode ser maléfico para esse coto. Então precisa ter essa parte macia para facilitar essa descarga de peso e nada de ruim acontecer com o coto durante a utilização, tá? Já na desarticulação de joelho, por exemplo, o encaixe interno ele também é macio, mas eles são devido, né, às presenças dos côndilos femorais, que é onde a gente faz a descarga de peso também. Então, além da ponta, é tipo assim, para desarticulação de joelho, a gente não vai ter um cerramento do osso, né? Então, teoricamente, a gente não vai ter essa parte final cerrada do osso, mas a gente vai ter os côndilos femorais, que dependendo do contato e o atrito, né, persistente da utilização da prótese, podem trazer complicações. Então, o encaixe ele também deve ser macio para evitar esses problemas relacionados aos côndilos femorais. E quando a gente tem cotos acima do joelho, né, então transfemoral, pode ser distal, proximal ou medial, desarticulação de quadril, né, quando a gente tem a tirada parcial da pelve. A descarga de peso ela é feita através da tuberosidade isquiática e da musculatura do coto. Então, não da parte distal. Nos outros que eu passei para vocês, né, nas outras níveis de amputações anteriores, o coto fazia descarga de peso. Então, se a gente pensar, a descarga de peso está aqui. Agora, nos cotos acima do joelho, é meio que a descarga de peso ela é feita aqui e aqui é o final do coto, tá? Então, a prótese ela vai ficar mais fixa aqui ou mais um pouco acima, dependendo do nível de amputação, que a gente tem correias, a gente tem cestos pélvicos, por exemplo, que aí vocês vão ver um pouquinho mais para frente, tá? Não sei se ficou um pouco confuso para vocês entenderem essa relação, essa diferença, mas se vocês tiverem dúvidas, qualquer coisa é só me avisar que eu tento explicar novamente para vocês nos comentários, certo? Então agora a gente vai ver de fato as próteses para os membros inferiores. Então, antes de tudo, né, lembra que eu passei na semana passada essa tabelinha que ela é relacionada à incidência, né, o grau de incidência de várias amputações, tanto para os membros superiores quanto para inferiores, mas na semana passada a gente focou nos superiores e hoje a gente foca nas inferiores. Então, de uma forma geral, a gente tem uma maior incidência de amputações nos membros inferiores, que eu comentei com vocês e eu reforço novamente que estão um pouco mais relacionadas às complicações vasculares de doenças, né? Então, os membros inferiores eles são muito mais acometidos quando a gente pensa em doenças ateroscleróticas difusas, por exemplo, quando a gente pensa em problemas vasculares venosos, por exemplo, também, problemas relacionados a diabetes, né? Geralmente os membros inferiores eles são muito mais afetados do que os superiores, por isso que a tendência de ter mais amputações nos membros inferiores, ela é maior por conta de todos esses fatores. Em relação às amputações dos membros inferiores, né?
A parcial do pé, ela corresponde a cerca de 7,9% das amputações de membros inferiores. A amputação de pé, que seria também a desarticulação de tornozelo, por exemplo, é 4,18%. A transtibial, que é a que mais acontece normalmente, de 25,81%. A desarticulação de joelho, por mais que ela tenha um maior benefício comparado à transfemoral, por exemplo, ela é menos realizada, ela é tipo muito rara de ser realizada, então cerca de 1,39%. Já a transfemoral, 14,18%, e a desarticulação de quadril, ela também é muito rara de ser realizada, com 0,23%. Tá? A transtibial, ela é a mais realizada dependendo da causa, né? Então, se a gente pensa em complicações, principalmente os pés são muito mais afetados e normalmente é muito mais benéfico você fazer uma amputação em nível transtibial do que uma desarticulação desarticulação de tornozelo ou parcial de pé, por conta das próteses em si e também da mobilidade que esse paciente vai ter. Por isso que, olhando aqui nessa tabelinha, as transtibiais, elas são as mais evidentes, são as que mais acontecem de fato. E quando a gente pensa na amputação dos dedos do pé, né, então elas são utilizadas, né, as próteses elas são confeccionadas e são consideradas estéticas, que elas seguem basicamente a mesma classificação das próteses para membros superiores, né? Então essas estéticas que são confeccionadas de materiais um pouco mais maleáveis, materiais que correspondem muito mais à estética do paciente, dependendo de tamanho de dedo, se o paciente pinta ou não a unha, a cor de pele, né, o tom da pele do paciente também ela é muito próxima ao real. E ela tem o objetivo de basicamente substituir esteticamente os dedos ou uma parte do pé, né? Mas normalmente, os dedos mesmos que são as partes principais que precisam ser substituídas, né? E o diferente, quando a gente pensa nas parciais de dedos ou parcial da mão, que são mais voltadas a estéticas, né? As mãos, elas não trazem função para o paciente por conta da complexidade de movimentação das mãos. Agora, quando a gente pensa para amputação dos dedos do pé ou parcial do dedo ou parcial do pé, a única função, teoricamente, que as próteses elas podem trazer novamente para o paciente é um apoio em relação à posição ortostática, né? Então, quando o paciente fica em pé, ou até mesmo um apoio durante as fases da marcha. Então, elas podem ser classificadas como estéticas também, mas elas podem trazer uma certa função para o paciente, que é diferente da quando a gente pensa nas amputações e nas próteses estéticas para as mãos, tá? Porque para os pés a gente tem essa função estática delas, que é o apoio na posição ortostática, em pé, ou o apoio durante as fases da marcha também, né? Então, durante a fase de apoio da marcha, a gente pode ter uma maior estabilização do membro amputado e isso traz mais equilíbrio para o paciente, traz mais segurança para o paciente e ele consegue deambular de forma adequada quando ele, sem a prótese, não consegue fazer essa deambulação adequada, tá? Então tem essa certa diferença quando a gente pensa nas funções das próteses estéticas para pé e para os dedos da mão, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês. E aí, né, quando a gente pensa nas parciais de pé, que elas são um pouco mais elaboradas, as amputações, digamos assim, a gente tem as que eu já passei para vocês, né? Então a gente tem a de Lisfranc, a de Chopard, que são consideradas parciais, e a Saime e a Pirogoff, perdão, que elas já são um pouco mais radicais e a gente fica basicamente sem o pé todo do paciente, tá?
Então, quando a gente pensa nessas amputações que tem uma parte do pé ainda, né? Então, Lisfranc e Chopart, a gente vai utilizar um tipo de prótese que é nominada de mobilizador, tá? E aí eu vou mostrar mais para frente. E já para Saime e Pirogoff, eles vão necessitar de um encaixe mais abrangente, porque além do pé tá faltando, não vai ter uma estrutura mais distal para fixação dessa prótese. Então eles precisam de um encaixe mais abrangente. Enquanto que a Lisfranc e a Chopart, elas ainda têm resquícios do pé, então a gente tem uma parte do pé ainda que vai servir como local para a gente fazer essa fixação dessa prótese. Então, por exemplo, quando a gente pensa nas duas primeiras, que a gente ainda tem uma parte do pé, a gente pode utilizar apenas esse mobilizador aqui, onde essa perna, esse pé, ele vai conseguir ficar, como fala, muito bem posicionado, né? Ele vai ficar muito bem preso na prótese. E quando a gente pensa nas outras amputações que literalmente não tem mais nenhuma parte do pé, a gente precisa desse encaixe mais abrangente que vai subir um pouco mais para o membro inferior para trazer mais segurança para ele, né? Então aqui a gente tem um mobilizador, né, para a amputação de Lisfranc ou Chopart. Então a gente tem só a parte mais final do pé mesmo, o pé em geral. E aqui a gente tem um paciente que tem uma amputação a tipo Saime ou Pirogoff, né? Então a gente tem aqui o coto sem nenhuma partezinha do pé, que ele vai utilizar esse encaixe mais abrangente. Então, a gente, além do pé, a gente tem todo esse encaixe aqui que sobe ao longo da tíbia, né? E ele se encaixa lateralmente ao joelho para trazer mais estabilidade para o paciente, né? Então, se eu tenho um paciente que retirou os pés, né, retirou os dedos dos pés, por exemplo, eu recomendo uma prótese para ele mais estética, né, onde vai trazer um pouco mais de função para ele, por mais que seja estética, né, e até em alguns níveis parciais, né, essas próteses elas são mais simples, mas elas trazem função para o paciente. Se eu tenho um paciente que tem uma amputação parcial tipo Lisfranc ou Chopart, eu já penso mais em um mobilizador que, além de trazer estabilidade, função, não necessita de uma condição muito mais elaborada para fixação. Mas se o meu paciente teve uma amputação a nível Saime ou Pirogoff, aí eu já preciso de um encaixe mais abrangente para que essa prótese ela fique muito bem posicionada no membro do paciente, tá? Normalmente, quando a gente pensa nas próteses para os membros inferiores, as maiores funções que esse paciente vai fazer é a deambulação. E dependendo da deambulação, né, do nível de deambulação, então do nível de atividade física ou movimentação que esse paciente faz, a gente precisa ter, assim, uma certa diferença nas próteses, tá? Só que quando a gente pensa em em amputações mais distais mesmo, parciais de pé ou desarticulação de tornozelo, não há muito o que a gente consiga fazer relacionadas a esses tipos de próteses. Então, normalmente é ou mobilizador ou essa prótese mais elaborada, que é mais abrangente, só que ela é muito mais fechada, tá? Então, normalmente a gente tem o pé rígido e a fixação e acabou. A gente não consegue mudar muita coisa. Por isso que às vezes é muito mais fácil a gente ter uma amputação transtibial, onde a gente consegue trabalhar o tipo de pé, por exemplo, do que dessas amputações que tem um aspecto mais fechado, a gente não consegue ter tantas opções para estar trabalhando com os tipos de pé e aí, consequentemente, o tipo de deambulação desse paciente, tá? E aí, quando a gente pensa em a partir dos níveis transtibiais,
o que a gente pode pensar para favorecer esses pacientes é dos tipos de pé, tá? Então, quando a gente tem mais distais, que foram as anteriores que eu falei para vocês, a gente não consegue trabalhar tanto nos tipos dos pés. E a partir do nível transtibial, a gente já consegue ter uma maior gama de tipos de próteses que a gente pode estar modificando para auxiliar na qualidade de vida dos pacientes, né? Que é o tipo de pé principalmente, né? E, basicamente, a gente tem 3 tipos de pés para a gente estar utilizando em próteses a partir de níveis transtibiais. A gente tem os não articulados, né? Então, se a gente pensar em um pé não articulado, ele é um pé mais rígido, porém, ele tem algumas funções extras, então ele não faz nenhum movimento de articulação, mas ele tem algumas funções extras. A gente tem os pés articulados, que normalmente eles vão estar, como se fala, simulando todas as nossas movimentações de pé, né? Então a gente tem movimentação em plano sagital, né, lateral, que vão auxiliar em algumas movimentações, em algumas atividades que esse paciente vai estar fazendo. E a gente tem os pés mais, digamos assim, sofisticados, que são os pés de respostas dinâmicas, que meio que se adaptam automaticamente ao que o paciente está fazendo, a terrenos que o paciente está fazendo, né, está utilizando, está caminhando, enfim, para trazer uma maior estabilidade, uma maior performance para esse paciente, tá? E como que a gente escolhe, né? Ai, meu Deus, tem uma gama de pé. Como que eu vou fazer para escolher um pé para o meu paciente? Vai depender muito do que o seu paciente faz, né? Então, por exemplo, se é um paciente que tem uma amputação a partir do nível transtibial e você vai tentar escolher um pé para que esse paciente comece a protetização e viva o restante da vida dele com esse pé, por exemplo. Primeiro você vai avaliar qual é o nível de atividade de física que esse paciente vai precisar realizar ou realiza habitualmente, né? Então, às vezes era um paciente que tinha um nível de atividade física muito alto e aí ele teve que fazer a amputação, mas ele pretende voltar a esse nível de atividade física habitual dele. Então, talvez um pé mais elaborado, talvez um pé articulado seja importante para esse paciente. Ah, é um paciente meu que ele vai participar de Paralimpíadas, então ele é um atleta, então o pé mais recomendado para esse caso para treinamento é o da resposta dinâmica, que ele é mais, digamos assim, mais sofisticado. Agora, se é um paciente que é muito inseguro, ele não tem um nível de atividade física muito alto, ele só vai deambular pequenas distâncias, ou mais para ficar em pé mesmo em determinados momentos do dia a dia, a gente opta por um não articulado, que ele é mais seguro para esses pacientes que têm medo de deambular, utilizar prótese ou até mesmo ficar em pé, tá? E aí eu vou falar um pouquinho mais de cada um agora. Foi? Foi. Então, a gente tem os pés não articulados, tá? Então, aqueles pés que eles não fazem articulação. Eles não fazem papel de articulação, eles não têm movimentos de articulação. É como se a gente rosqueasse o pé ao final da prótese e esse pé ele fosse rígido. Ele não faz nada. É como se a gente estivesse andando e aí o pé fosse e voltasse, assim, sabe? Aqui é o pé, aqui é o final da prótese. Ele faz isso aqui. Ele não tem nenhuma movimentação assim, ele é rígido. Então a gente tem um pé saque, né? Que ele é nada mais é do que a nomenclatura em inglês para tornozelo rígido e o calcanhar macio. Então, se a gente pensar que no tornozelo ele vai ficar fixado ao final da prótese, não vai movimentar nada. Só que o calcanhar ele é macio, então é meio que ele tem uma espuma, então ele vai absorver muito mais o impacto, ele vai trazer mais segurança para os pacientes. Quando a gente recomenda esse tipo de pé para os nossos pacientes? Para aqueles pacientes que têm baixo peso, então são pacientes mais leves, tá? Que eles não deambulam muito. Então é um paciente que vai caminhar muito pouco, ou no máximo que ele vai fazer é ficar em pé em algumas determinadas situações.
então pouco ativos e que são muito inseguros. Por quê? Esse tipo de pé vai trazer mais estabilidade para o paciente, desde pequenas deambulações ou desde quando esse paciente fica em pé. Então, ele é um pé mais rígido, mas que traz mais segurança para os pacientes. Então, se eu tenho um paciente no início da protetização que é muito inseguro, um paciente que ele não vai caminhar muito, aí eu prescrevo esse tipo de pé para ele fazer o processo de protetização e assim aprender a utilizar o pé necessariamente, tá? A prótese necessariamente. Já o pé dinâmico, ele, como ainda não é articulado, ele tem um tornozelo rígido, então eu meio que vou fixar o final da prótese, esse tornozelo ele não se movimenta, só que a gente tem o calcanhar macio, que ele é parecido com o anterior, né, o saque, só que a diferença é que ele tem um antepé flexível. Então, além de amortecer o impacto quando a gente está deambulando, ele também traz essa função do nosso antepé de fazer essa leve movimentação quando a gente faz a fase de impulso da marcha, por exemplo, tá? Então, quando que eu vou recomendar e prescrever esse tipo de pé para os meus pacientes? Quando eu tenho um paciente que tem um bom controle motor, então é um paciente que consegue realizar muito bem as movimentações, ele é um paciente muito seguro e é um paciente que faz uma atividade física moderada. Por quê? A partir do momento que a gente começa a aumentar um pouco mais a velocidade da marcha, a gente precisa de uma série de ajustes na marcha para que a gente consiga mais impulsão, para que a gente consiga mais estabilidade, para que a gente consiga mais eficiência na marcha. E esse pé dinâmico, por mais que o tornozelo ele seja um pouco rígido, né, ele é totalmente rígido, perdão, ele não se movimenta, o antepé flexível ele ajuda um pouco nessa fase de propulsão da marcha, tá? Então, por mais que o tornozelo não se movimente, a gente tem a opção de fazer uma leve movimentação do antepé também para esses pacientes que fazem uma atividade física mais moderada, por exemplo. Aí a gente chega nos pés articulados, que é onde a gente tem a movimentação do tornozelo, tá? E além do tornozelo, a gente pode ter uma leve movimentação dos pés em geral, tá? Então a gente tem um pé uniaxial, então ele faz flexo-extensão apenas, tá? Então ele tem uma flexo-extensão de mais ou menos 15 graus e a gente tem, cadê? E a gente tem um amortecedor, né, de borracha na região posterior, que é essa aqui. E aí é como se fosse esse calcanhar macio, esse antepé flexível, porém a gente tem essa movimentação uniaxial da articulação simulando o tornozelo, tá? E quando eu recomendo esse tipo de pé? Para os pacientes que necessitam de fase de segurança na fase de apoio, né? Então é um paciente que ele não se adapta muito bem a um tornozelo rígido na fase de apoio, ele precisa de uma movimentação um pouco maior para ter mais segurança e a gente consegue ter uma deambulação mais eficiente também com esses pacientes, tá? Já o pé multiaxial é como se tivesse uma bolinha mesmo, né? Se a gente pensar em uma bola, ela movimenta em vários eixos, né? Então, esse tipo de pé ele vai permitir movimentos em todos os planos, sagital, frontal, transversal também. E ele é recomendado para aqueles pacientes que deambulam em terrenos acidentados, né? Então, se a gente está andando em terrenos acidentados, o nosso tornozelo ele vai se ajustando aonde a gente vai pisando, né? Se a gente tiver um tornozelo rígido, por exemplo, ou que só mexe uniaxialmente para frente e para trás, por exemplo, a gente não vai conseguir ter uma estabilidade muito grande. Agora, o pé multiaxial, ele se movimenta em qualquer direção. Então, dependendo do tipo de terreno, ele consegue fazer esses ajustes para
conseguir manter o equilíbrio de uma forma mais adequada, tá? Então, tem também a possibilidade de ele ter amortecedor tanto no tornozelo, no calcanhar, quanto no antepé, né? Então, ele tem essa movimentação bem maior, né? E se o paciente ele precisa de um nível de atividade física muito alto, é um paciente que tem um bom controle motor e que ele faz atividade física em terrenos acidentados ou ele passa constantemente por terrenos acidentados, por exemplo, o pé multiaxial ele é fenomenal assim para os pacientes, tá? Desde que eles não façam atividade física de alta performance, tá? Uma atividade física moderada, por exemplo, uma caminhada mais exigente, né? Pequenos trotes, por exemplo, mas não corridas de fato, tá? Agora, para pessoas que fazem uma atividade física mais de alta performance, que são esportistas, por exemplo, a gente precisa recomendar o pé de resposta dinâmica, tá? Porque ele tem esse design em J ou em L, dependendo, né? Então, esse aqui é em J, esse aqui é em L, tá bom? E a grande diferença dele é que a construção em carbono, né, e esse formato que essa prótese tem, ela ajuda numa compressão axial elástica, né, que vai ajudar na absorção da energia e a transferência dessa energia para a fase de impulso. Então, se o paciente está correndo, ele precisa de um impulso, ele precisa dessa absorção de energia cada vez que ele pisa em alta velocidade e o design dessa prótese ela é específica para fazer isso e auxiliar numa performance muito mais elevada e uma movimentação muito mais fluida para o paciente, tá? Então, se eu tenho um paciente que faz um esporte de alta performance, eu preciso recomendar um pé de resposta dinâmica, tá? Que ele tem alta performance. E aí, se vocês observarem aqui na, na imagem, fugiu a palavra, gente, perdão. Na imagem, a gente tem faciais com nível de amputação a nível transtibial mais proximais, né? E a gente tem até a nível transtibial mais distal. Só que a parte onde a gente tem a descarga de peso, aqui, ó, se vocês olharem um pouquinho mais nessa imagem, ela fica mais acima do que distalmente do coto, para que a prótese consiga fazer toda essa parte, essa função da compressão axial elástica e absorção da energia e transferência de forma adequada, tá? Esse tipo de prótese a gente fala um pouquinho mais quando a gente vê a aula de esportes adaptados, tá? Então, não se preocupem muito com as informações relacionadas a essa prótese que eu passo mais para vocês lá na frente. Então, relacionados à amputação transtibial, né? Além dos tipos de pé, a gente tem também diferentes tipos de encaixe no coto ou no membro residual. Então a gente tem os tipo PTB, né, que é patelar tendon bearing, ou rolamento do tendão patelar, PTS, que é a prótese tibialis supracondiliene, ou prótese tibial supracondiliana. A gente tem o tipo de prótese KBM, que é Condyline Betung Munster, tá? Que meio que não tem uma tradução, é mais o nome dela mesmo. E a gente tem as próteses tipo liner com pino de fixação, que elas são um pouco mais novas e são um tanto quanto diferentes relacionados ao encaixe, tá? E quando a gente pensa no nível transtibial, ele é um nível de amputação mais comum, então é o que vocês podem mais ter contato durante suas práticas e a sua atividade profissional no futuro, se vocês optarem mais focados em ortopedia e tudo mais, e até em hospitais também, né? Pós-operatórios e outras coisas. Bom, a prótese PTB é essa aqui, tá bom? Ela é uma prótese mais, digamos assim, convencional, mais inteira, ela não é modular, né? Então, o pé ele é mais, digamos assim, único, mais fixo,
tá? A gente não tem tanta movimentação dessa prótese. A região antero-superior, ela vai cobrir o polo inferior da patela, né? Então, se a gente pensar, a gente tem o desenho da patela e a prótese, ela meio que vai cobrir o polo inferior da patela. A fixação na região lateral, ela vai terminar acima da linha articular do joelho. Então, se vocês observarem aqui, a gente tem como se fosse orelhas. Aqui é a linha do joelho, por exemplo. Aqui em volta, ela vai ficar, né? E aqui no meio a patela, por exemplo, tá? A descarga de peso, ela é realizada no tendão patelar e nos tecidos moles, tá? Então, por exemplo, nos músculos, e a gente precisa utilizar essa correia supracondiliana para fazer a suspensão da prótese, tá? Então, é meio que fosse o que fosse amarrar a prótese no coto em si, para fixar essa prótese durante a deambulação do paciente. Já a prótese PTS, né, a gente tem a região antero-superior acima da patela, né, então enquanto a outra deixava a patela livre, essa aqui ela já cobre toda a patela, tá? A descarga de peso ela é realizada no tendão patelar e também nos tecidos moles, tá? Mais próximos aqui, não na parte distal do coto, ela é mais aqui para cima, a descarga de peso, tá? A suspensão ela é feita por meio de orelhas, né? Então, se você pensar aqui, a gente sobe um pouquinho mais a linha articular e eles pegam os côndilos femorais, né? Praticamente idêntica a essa aqui. E esse tipo de prótese ele impede a hiperextensão do joelho, porque como ele pega a patela inteira, aqui tem o desenho, né? A gente tem a patela inteira aqui, ele não deixa a gente ter uma hiperextensão, tá? Entretanto, a flexão de joelho, ela ainda fica livre, porque a parte de trás da prótese, ela termina bem na linha articular, por mais que a parte da frente, a parte posterior, anterior, perdão, ela cubra a patela em si, tá? Mas, novamente, ela é uma prótese mais fechadona, mais única. Ela é muito mais próxima a uma prótese convencional, tá? A prótese KBM, ela é a mais utilizada para esse tipo de amputação, tá? Porque ela é mais voltada para componentes modulares, mais para endoesqueléticas também, tá? Por mais que a gente tenha a opção de utilizar espumas mais externas para simular o aspecto geral da prótese mesmo, do membro mesmo, tá? A região antero-superior ela é mais baixa, deixando a patela livre, tá? Então a gente percebe esse formato em V, porque a patela fica livre. A descarga de peso ela também acontece no tendão patelar e nos tecidos moles, né? Então, músculos, pele, gordura aqui de cima e um pouquinho aqui de baixo, não na parte distal do coto, certo? A gente tem essas orelhas que servem como suspensão, né, e fixação da prótese em si, tá? E ela é mais trabalhada em componentes modulares, como eu disse para vocês, e a gente tem a opção de fazer essas modificações dos pés que a gente viu um pouquinho antes, tá? Então ela é uma prótese mais sofisticada, porque ela tem mais opções de trabalho, tá? E ela é mais utilizada por conta de tudo isso aqui. E aí a gente tem o tipo Linear com pino de fixação, tá? Ele foi criado em 1986 com o objetivo de aumentar a fixação de maneira mais simples, sem a necessidade de correias ou encaixes supracondilianos, né? Então, se a gente pegar esse aqui e esse aqui, a gente tem essas correias de fixação, esses encaixes mais orelhudos, para conseguir ter uma fixação melhor, tá? E nada mais é do que uma meia de silicone compatível com o volume do coto do paciente. Então, eles fazem a medida, confeccionam essa meia de silicone
E no final ela meio que apresenta um parafuso, tá? Então vamos supor que aqui ao final a gente tem esse parafuso e esse parafuso ele vai entrar diretamente no encaixe no restante da prótese para fazer a fixação, tá? E é muito mais simples de você colocar e tirar e fazer essa fixação, tá? E normalmente ela é presa por uma válvula de sucção e aí a gente aperta um botãozinho na prótese e ela libera essa fixação, tá? Então é basicamente isso, uma meia de silicone onde o coto do paciente vai ficar e essa parte distal ela entra em contato com o restante da prótese, faz a válvula ficar fixa e aí para tirar a gente aperta um botão e solta, tá? E aí o restante da prótese, como se a gente parasse para pensar aqui, né? Todo esse restante da prótese ele vai fixado na meia por aqui. E aí então a gente não tem essa parte rígida da prótese em si muito grande. A gente tem uma parte de rígida mais contida, né? Menor, porque ela não precisa de tanta fixação lá em cima. E aí a fixação da prótese mesmo, a suspensão, ela acaba ocorrendo por conta dessa meia de silicone. E aqui a gente fixa na parte mais distal da prótese e em toda a sua extensão que falta, tá? Ainda para transtibial, a gente tem as próteses convencionais mais estéticas, né? Que elas são mais arcaicas, digamos assim, mais simples também, tá? Que elas são feitas de resina ou madeira ou espuma estética, dependendo do tipo de prótese que você for comprar ou o paciente for adquirir. O pé, ele pode ser um pouco definido de acordo com a atividade do paciente, né? Então a gente pode fazer a substituição do pé pro tipo de pé que o paciente precisa para a realização da atividade física. A fixação, normalmente, ela é feita por esse colchão em couro, tá? Então é como se fosse um uma parte mesmo que vai prender, como se a gente estivesse amarrando mesmo a prótese na parte da coxa do paciente. A gente tem a articulação do joelho livre, tá? E a descarga de peso ela acontece aqui nesse colchão de fixação, tá? Então a gente fixa na coxa, a descarga de peso acontece aqui e o coto ele meio que fica um pouco livre, mas não livre de ficar solto dentro da prótese, tá? Ele fica livre da descarga de peso que ela é realizada aqui em cima, tá bom? Aí a gente tem as próteses modulares mais sofisticadas, mais novas, que elas são mais funcionais, né? Então aqui a gente tem para transtibial. Aí é a endoesquelética, modular, né? A gente pode substituir o tipo do pé também. E aí tem a opção de utilização dessas meias de espuma que elas acabam fazendo o contorno dos músculos da perna para simular essa parte mais bonita, digamos assim, do membro, tá? Não bonita, mas essa parte estética mesmo do membro, tá? Já para as próteses de desarticulação de joelho, é um nível de amputação mais raro, tá? Mesmo sendo mais benéfico comparado à transfemoral, por exemplo, tá? Para esse nível de amputação existem apenas próteses modulares. O encaixe ele é fixado na coxa do paciente, mais similar àquela que eu mostrei para vocês. É composto de um joelho adaptador da região da tíbia e um pé modular. E os pés eles podem ser definidos de acordo com a necessidade do paciente. Então, é um nível de amputação pouco comum, mesmo apresentando vantagens em relação ao transfemoral, né? E aí a gente tem os componentes modulares, né? Então, a gente tem a fixação na coxa do paciente. Aqui a gente tem o joelho, que é artificial. E aí a gente tem o pé e o tornozelo também, que podem ser substituídos, né? E aí, normalmente, a gente pode ter também a opção de colocar essas meias, espumas,
e vão simular o aspecto externo do membro de uma forma geral, tá? Opa! Então, aqui a gente tem um exemplo de uma prótese modular, né, endoesquelética, aqui para uma desarticulação de joelho, né? Então, aqui a gente tem um nível de desarticulação de joelho do paciente. Aqui a gente tem a prótese e aí ele vai colocar a prótese agora, né? Então, percebe que ele encaixa, aí ele vai subir a parte mais externa para fixar melhor. E a deambulação dele é praticamente normal, digamos assim, porque o joelho se movimenta, o pé também tem uma leve flexão e o tornozelo tem uma leve flexão e o pé também ele é articulado. Ó, percebem que ele faz essa movimentação distal, né? Então esse é uma prótese para o tipo de desarticulação de joelho. Já para amputação transfemoral, a gente tem as próteses convencionais ou estéticas, né, que são exoesqueléticas com materiais mais rígidos. Elas são mais únicas, né? A gente não pode trocar muitos componentes, elas não têm muita função. Elas podem ter movimentações das articulações, mas só para posicionamento, por exemplo, tá? Aqui a gente tem também um outro exemplo de uma prótese convencional, estética, né? O Easy Fit, que eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês, mostrar um pouquinho mais à frente, mas é como se fosse uma maneira que auxilia você estar colocando a prótese, fazendo um ambiente a vácuo para fixação completa do coto e da prótese, tá? É como se fosse um paninho que a gente coloca entre o coto e a prótese para fixação da prótese, depois a gente tira, ele cria um ambiente de vácuo e aí a prótese fica fixa sem a necessidade de ter correias ou coisas do tipo para fixação mesmo, tá bom? A gente tem as próteses modulares também para transfemoral, né? Então a gente vai ter a articulação do joelho e do quadril, e a gente pode substituir os pés também para pés semi-articulados, né? Ou articulados, né? Normalmente, para esses tipos de prótese, a gente utiliza o Easy Fit, e aí a gente tem aquelas meias estéticas de espuma que garantem a forma externa da perna, né? Aqui outros tipos de próteses modulares também, com a utilização das espumas e meias que fazem esse aspecto externo, ainda para transfemoral. E aqui a gente tem o Easy Fit que eu comentei com vocês, que é como se fosse um paninho que a gente coloca inicialmente entre o coto e a prótese, e aí facilita muito a colocação da prótese e a fixação, né? Ele tem o objetivo de auxiliar na adaptação do coto ao encaixe protético transfemoral, proporcionando fácil deslizamento entre eles, evitando o atrito, irritação da pele e formação de dobras, né? Que é muito importante. Se a gente tem formação de dobras entre os tecidos mole e o coto, pode acarretar lesões e problemas para esse coto, né? E ele auxilia muito na verdade, ele é utilizado a partir na válvula de sucção da prótese, né? Então, utiliza ele, cria um ambiente a vácuo e aí a gente consegue fixar de forma adequada essa prótese, né? E agora eu vou soltar para vocês o videozinho. Então, percebam que o paciente ele coloca no coto, aí ele tira todo o ar, né, para criar esse ambiente a vácuo, né? Aí ele vai passar o cordãozinho por onde é o guia, por esse buraquinho que é a válvula de sucção. Aí ele coloca na prótese, né, e vai puxando o Easy Fit para fora para ir deslizando o coto para todo o encaixe ficar perfeito e criar esse ambiente a vácuo para não ter essa movimentação do coto dentro e nem soltar do encaixe, né? Meio que a prótese ela fica fixa no coto por conta disso, desse ambiente a vácuo. E aí, para você conseguir puxar e tirar a prótese, é só abrir a válvula, que aí vai entrar o ar e aí você consegue tirar,
certo? Para cotos mais curtos, em relação à amputação transfemoral, normalmente a gente precisa utilizar os cintos pélvicos. Lembra quando eu comentei com vocês que desarticulação de ombro a gente precisa de aparatos maiores das próteses para fixação, porque a gente não tem estruturas suficiente para uma fixação adequada? O mesmo acontece para transfemoral, a coto muito pequeno, tá? Níveis muito proximais, e para desarticulações de quadril, por exemplo, que aí não tem um local muito grande, onde a gente não tem tantas estruturas para a gente fixar a prótese e precisa fazer de outras estruturas para fixação. No caso, a utilização do cinto pélvico, tá? Que é utilizado para cotos curtos, tipo um trava-língua isso. Então, nada mais ele tem o objetivo de auxiliar o braço de alavanca durante a deambulação e proporcionar mais segurança e firmeza ao paciente, tá? Então, aqui a gente percebe um coto muito curto, né? Então, a gente não consegue ter tanta fixação da prótese em si, e aí a gente precisa da utilização do cinto pélvico para garantir essa fixação, tá? Já para as próteses de desarticulação do quadril, elas devem se utilizar próteses endoesqueléticas, tá? As modulares, devido à complexidade mecânica das articulações do joelho e do quadril. Além disso, quando a gente pensa nas próteses modulares, elas são muito mais leves, né? E avançadas, mas elas são mais caras. As próteses convencionais, elas devem ser utilizadas somente em situações adversas que inviabilizam o uso da modular. Então, se eu tenho um paciente que ele não vai deambular muito, é um paciente que ele não se sente seguro deambulando, é um paciente que ele não tem condição de adquirir uma prótese modular, a gente foca nessas próteses convencionais, mais exoesqueléticas, tá? O encaixe, como não tem tanta estrutura, a gente faz com o cinto pélvico, né? E a descarga de peso ela é realizada principalmente sobre o isquio, certo? Então aqui a gente tem um modelo convencional, né? A gente percebe que ela é muito mecânica de uma forma não boa, né? Ela não é tão assim, ela não traz tanta movimentação para o paciente, né? E aí a gente tem o cinto pélvico, que é por onde a gente faz a fixação da prótese em si, tá? Ela é pouco utilizada porque normalmente ela tende a ser muito mais pesada. Como os pacientes não conseguem deambular com ela, ela meio que fica só empacando mesmo, né? Então ela é pouquíssimo utilizada. Já as modulares, né, a gente tem o cinto pélvico para fixação, a gente tem as articulações sintéticas para quadril, para joelho e tornozelo também, pé, a gente tem os pés articulados e os pés que movimentam aqui embaixo, ó, se vocês puderem ver e lembrar do que a gente comentou mais cedo. Aí a gente tem aqui o cinto pélvico para fixação, os componentes. Aí a pessoa pode utilizar essa luva e espuma para características mais externas mesmo, similares a um membro contralateral que restou, né? E agora, relacionado ao tratamento pós-protetização, né? O que a gente faz com o paciente após a protetização? Então, o paciente colocou a prótese e agora? O que a gente faz? Ela é a última parte, né, a última etapa do tratamento de um paciente amputado. Então, o objetivo da fase pós-protetização nada mais é do que fornecer a independência, o sucesso da marcha e reintegração social para esse paciente. E quais são as etapas do nosso programa de tratamento fisioterapêutico relacionados a esses pacientes que já têm a prótese? Nada mais são do que a avaliação protética. Então a gente vai avaliar se o paciente está se dando bem com a prótese, se o paciente consegue se movimentar adequadamente com essa prótese,
se essa prótese está trazendo algum malefício para o paciente, ou seja, se essa prótese está trazendo problemas para o coto por conta de fixação, encaixe e outras coisas, se essa prótese ela tem um peso adequado, se o paciente não consegue se movimentar porque a prótese é muito pesada, ou se a prótese é tão leve que o paciente não consegue se adaptar de forma alguma, se a prótese está fora de algum alinhamento, se a prótese precisa de algum ajuste. Então, essa avaliação bem geral mesmo da prótese, tá? A gente vai ensinar o paciente a colocar e retirar a prótese adequadamente e de preferência para que ele faça isso sozinho, para que ele seja independente com as funções da prótese. A gente vai ensinar esse paciente a fazer transferências de posição sentada e para pé e vice-versa. Quando a gente olha para as próteses dos membros inferiores, e a gente vai ajudar o paciente a fazer movimentações simples com essas próteses, quando a gente pensa em membros superiores, por exemplo. A gente vai trabalhar o equilíbrio e a transferência de peso com esse paciente. A gente vai fazer fases isoladas da marcha com esse paciente. Então, a gente vai reeducar esse paciente a realizar a marcha com a prótese. A gente vai trabalhar a marcha e dissociações de cinturas mais especificamente com esse paciente. A gente vai trabalhar marchas em diferentes terrenos, então rampas, terrenos acidentados, escadas, tudo para aperfeiçoar a função de deambulação desse paciente. E por fim, a gente realiza atividades mais elaboradas, né? Então, atividades recreativas, atividades esportivas leves, de atividade física mais moderada com esse paciente, para ensinar de fato esse paciente a utilizar a prótese em si. Então, a avaliação protética ela consiste em avaliar os componentes, alinhamentos, acabamento, peso, altura da prótese, descarga de peso, o estado do coto após o uso da prótese, né? Os locais de pressão, por exemplo. Então, eu treinei com o meu paciente, trouxe a prótese, aí eu faço treino com o meu paciente com a prótese, né? Ele utilizando a prótese. E sempre ao final da sessão eu tiro a prótese, avalio o coto para ver se esse paciente está com o coto íntegro, se tem alguma estrutura que está sendo lesionada com o uso da prótese, né? Então eu vejo se o paciente está com o alinhamento correto com o uso, se o peso está adequado, né? Se precisa mudar algum outro componente. Então a avaliação protética engloba todos esses quesitos. Eu vou ensinar o paciente a colocar e retirar a prótese de forma adequada, né? Então, eu preciso entender qual é o nível de amputação do paciente, como tirar e como colocar adequadamente essa prótese, dependendo do tipo da prótese também. Vocês viram que a gente tem vários tipos de encaixe, a gente tem vários tipos de locais onde existe a fixação da prótese, né? Eu preciso se atentar se o coto ele tem um contato total com o encaixe. Eu preciso saber se o paciente faz a utilização de um liner, né, que é aquele tipo que tem um parafuso na ponta, ou Easy Fit, por exemplo. Então eu preciso ensinar ele a colocar e tirar a prótese adequadamente com essas ferramentas a mais. E o mais importante é orientar e ensinar o paciente a realizar tudo sozinho, para que ele tenha independência, tá? É muito importante. Aí eu faço trabalho de transferências com a prótese com esse paciente, né? Então, utilizando a prótese, o paciente vai levantar e sentar de cadeiras, né? Inicialmente entre barra paralela para que ele tenha onde segurar, tenha apoio. Vou evoluir quando ele se der bem com isso para fora das barras paralelas, para que ele tenha mais liberdade. Vou ensinar o paciente a sentar, levantar, ajoelhar no chão com a utilização das próteses também, tá? Para que ele consiga ter uma gama de função muito alta utilizando a prótese, tá? Cair para frente, para trás, ajoelhado, alcançar objetos no chão, ajoelhado e sentado também,
tá? Tudo para que ele consiga integrar a prótese ao seu corpo de uma maneira mais orgânica, para que ele consiga realizar essas funções de forma fluida, tá? Vou trabalhar equilíbrio e transferência de peso, inicialmente em barras paralelas, no espelho também, para trabalhando a consciência corporal desse paciente. Eu vou trabalhar equilíbrio e transferência de peso, principalmente nas balanças, nas primeiras sessões, porque os pacientes eles tendem a não descarregar o peso adequadamente, tá? Na prótese, às vezes eles ficam receosos, então tem compensações, e aí eles acabam utilizando muito membro residual e pouco o membro protetizado, então a descarga de peso fica completamente não equilibrada, e aí vai gerar desequilíbrio muscular, vai gerar desalinhamento postural, compensações, então utilizando balanças é muito importante porque você consegue ir trabalhando com o paciente para que ele realize a descarga de peso adequada entre os membros, né? Isso é muito importante. Aí a gente evolui para as fases de marcha isoladas, né? Que é quando o paciente apresenta uma boa descarga de peso no membro putado, né? Então, normalmente a gente se posiciona na frente do paciente com as mãos apoiadas sobre as cristas ilíacas para ir guiando o paciente, para ir estabilizando o paciente, para que ele consiga ir entendendo como realizar a marcha de forma adequada. E é muito importante que a gente sempre se atente à rotação pélvica anterior, que pode acontecer muito, a forma com que o paciente realiza a flexão de joelho, a movimentação do tornozelo, o comprimento do passo, como o paciente realiza o apoio do pé, tá? Isso para ambos os membros, amputados e não, com prótese e não, tá? Para que a gente não tenha nenhum membro realizando uma compensação muito grande e trazendo desequilíbrio para esse paciente. Depois disso, a gente parte para a marcha propriamente dita e dissociação de cinturas, né? Inicialmente nas barras paralelas, no espelho, para que o paciente vai entendendo como ele se movimenta, né? Então a gente vai pedindo para o paciente realizar uma marcha mais lenta. Depois, a gente pode se posicionar atrás do paciente, só como um apoio de segurança e evoluindo para que esse paciente vá fazendo essa marcha de forma sozinha. Depois a gente vai dificultando a marcha, né, diminuindo o apoio, aumentando a velocidade dela, o comprimento do passo. Depois a gente trabalha em escadas, rampas, terrenos acidentados para a gente ir trabalhando a dificuldade com esse paciente. E quando ele tiver, tipo assim, muito bem, super adequado, a gente traz atividades mais elaboradas, mais recreativas, esportes mais não tão intensos, tá? Coisas mais dinâmicas para que esse paciente vai se aperfeiçoando, né? Como se a gente fosse evoluindo mesmo no tratamento pós-operatório de um LCA, por exemplo, né? Primeiro a gente vai com coisas com tratamento bem mais simples para a gente ir evoluindo até um tratamento mais complexo. E aí é a mesma coisa essa última fase e a gente precisa de criatividade nessa fase para sempre ir trabalhando. Pode trabalhar com cama elástica, aqueles discoflex, a gente pode trabalhar em terrenos muito instáveis e uma gama de coisas, tá? E aí a gente opta por dar alta para o paciente. Quando a gente avalia o paciente, a gente tem uma boa evolução nas ferramentas de questionários específicos, força muscular. Então, se a gente viu uma boa evolução e o paciente já está apto para realizar qualquer função que ele necessite de forma independente, sem nenhum problema, a gente pode dar alta ambulatorial para esse paciente, por exemplo, sempre fazendo uma visita regular para avaliação da prótese, para ver se está tudo certo com o coto, se precisa de um ou outro ajuste com a prótese, tá? E aí fica muito a critério de vocês no momento do tratamento, beleza? Então, pessoal, em relação às próteses para os membros inferiores, era isso que eu queria passar para vocês.
Espero que vocês tenham gostado pelo menos um pouquinho da aula de hoje. Eu acho que essa aula não ficou tão grande comparada às outras. Não quer aparecer aqui. Enfim, não quer aparecer. Mas eu acho que não deve ter ficado muito grande a aula hoje não, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, entrem em contato comigo. E a gente se vê na semana que vem, dia 28, com as notas da prova e a correção. E aí, dia 4 é suspensão de aula e aí a gente não vai ter essa aula, tá? Aí apareceu, 1h15 não é tão comprida, não. Beleza? Então, pessoal, até mais e falou!